Na semana passada, a Petrobras anunciou a redução dos preços dos combustíveis para o diesel e a gasolina. A queda foi de pouco mais de 12%. E para o GLP, que é o gás de cozinha, a baixa foi de 21%. Entre o anúncio feito no dia 17 de maio e a efetiva queda de preços, o consumidor precisou esperar alguns dias. Mas uma semana depois, os novos valores já estão em prática no mercado. Em Varginha, a redução de preços já pode ser comprovada na bomba de combustíveis. E na ponta do lápis, como é feito o cálculo dos reajustes nos combustíveis brasileiros? O economista e professor Fernando Pereira explica para a gente. Desde 2016, a Petrobras estava adotando, que vigora até hoje, um sistema de paridade de preços internacionais do petróleo, do nosso preço do petróleo interno. O que significava isso? O preço de produção, o preço que era calculado para colocar por os combustíveis, os seus derivados, seja o diesel, seja a gasolina, ele era calculado conforme o preço do barril internacional de petróleo, como se fosse totalmente importado os nossos combustíveis. Tá? E isso, naturalmente, era impactado pelo preço do barril internacional, que é definido lá no mercado internacional, e também pela cotação do dólar, em relação ao real. Como nos últimos anos, nesse período, se a gente pegar de 2016 para cá, só para ter uma ideia, o dólar custava aproximadamente R$ 3,00, R$ 3,20. E hoje, que ainda está um patamar um pouco mais baixo, está R$ 4,96, R$ 4,97, então só essa desvalorização representou para a gente um encarecimento substantivo no combustível que a gente estava pagando internamente. Tem um segundo fator, que é o preço do barril internacional de petróleo, que sofreu uma elevação muito alta nos últimos anos, principalmente em decorrência dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Tá? Então, o resultado, o Brasil estava importando uma inflação internacional. A redução dos preços dos combustíveis pode influenciar positivamente os valores de diversos produtos alimentícios. Vamos pensar que também entra nessa conta o próprio gás de cozinha, que nos últimos anos também sofreu um aumento significativo. A ponto de pessoas não conseguirem mais utilizar gás de cozinha, ter voltado para métodos muito mais precários, de queima de madeira, para você conseguir fazer sua alimentação. Então, todos esses elementos, não só dos combustíveis, mas dos elos de produção e distribuição, no caso aí você está falando dos agroalimentares, eles tendem a ficar mais baratos. Tá? Só falar um outro elemento também que afeta principalmente a vida urbana, é o preço, o encarecimento que ocorreu nos últimos anos, não estou falando de um ano específico, mas nos últimos anos, do próprio transporte público, que via de regra, dependente, no caso do óleo diesel, principalmente, então encareceu demais o transporte público urbano. E aí o que acontece? O ônibus fica em uma situação muito cara, principalmente para quem tem que efetivamente pagar, cujo empregador não pague, e a pessoa tem que pagar, e aí vale a pena para ela, muitas vezes, comprar um carro. Mas isso é muito ruim para as cidades. Todo mundo, você não tem um transporte público eficiente que faça com que a pessoa... que torne a aquisição do carro praticamente a única possibilidade, porque o transporte público tende a ser pior e aí fica tão caro que não vale a pena você depender dele. Pensando no futuro próximo, falta ou não investimentos governamentais para a geração de novas fontes de combustíveis limpos e renováveis. Então, você pensar, e principalmente energias, formas mais limpas, como a própria energia solar, no caso aí, seriam os veículos elétricos, que no país, a gente praticamente, por agora, a gente não tem nada pensado sobre isso. Então, essa energia solar, que é, digamos, muito mais limpa, esse vai ser, sem dúvida, vai ser o futuro desse setor. E o país precisa pensar isso hoje, para não depender, para não ficar simplesmente depois no futuro amarrado, totalmente dependente de tecnologias que ele não criou. Ou seja, ele vai ter que remunerar essas tecnologias que
ou parte delas a gente começou a desenvolver no passado e depois parou, tá? Ou coisas que, sim, tecnologias que a gente tende e pode desenvolver por agora. Em relação ao gás de cozinha, além dessa redução de preços da Petrobras, válida para todo o Brasil, também houve uma outra baixa registrada no início do mês de maio, quando o governo de Minas Gerais reduziu em 26% a cobrança do ICMS sobre o produto.